Olá, seja bem-vindo no meu canal. Hoje eu quero falar com vocês sobre duas coisas que eu considero muito importantes na vida. São duas palavras que eu as chamo de palavras mágicas. Eu tenho outras palavras mágicas no meu dicionário, mas hoje eu vou falar apenas de duas, que é mudança e estratégia. Mudança é uma coisa que amedronta a maioria das pessoas. A maioria das pessoas tem medo do desconhecido. Eu, por incrível que pareça, sempre fui uma pessoa que gosto muito de mudanças. Mudanças trazem oportunidades junto com elas. Então eu sempre encarei muito bem as mudanças na minha vida. Eu sempre gostei muito de mudar de casa, de mudar de cidade, de mudar de país. Eu gosto muito de ter uma cidade nova para eu explorar, conhecer novos lugares, conhecer novas pessoas. Eu acho que isso tudo renova a vida da gente. Eu até sou da opinião de que muitas vezes a gente deve não só abraçar as mudanças, mas também provocar mudanças nas nossas vidas. Bom, eu gosto tanto de mudança que as pessoas que me conhecem muito bem sabem disso também. Quando a coisa começa a ficar muito pacata ou muito normal, muito rotina, eu preciso de provocar uma mudança. E isso pode ser são mudanças mínimas também. Qualquer tipo de mudança é válido. Uma das coisas que eu adoro fazer para dar uma renovada geral na minha vida é mudar móveis de lugar. Sempre quando eu estou em casa parada, em algum cômodo, olhando muito para um determinado móvel, e meus filhos veem isso, eles já falam: ai, mamãe, não me diz isso. Eu já sei o que você está pretendendo. Você quer mudar os móveis de lugar. Não faça isso, mamãe, tá tudo ótimo. Não precisa de mudar nada. Bom, quando eles dizem isso, eu já sei que eles não estão animados para a bagunça que a mudança traz, né? Então eu espero eles saírem de casa e mudo os móveis de lugar. Na maioria das vezes eu não consigo acertar da primeira vez, mas eu continuo tentando até que, voilá, eu tenho uma nova sala, um novo quarto, mas quero que vocês me entendam bem, eu não estou dizendo sobre novos móveis ou novas peças de decoração, não. Os mesmos móveis que você já tem, as mesmas peças de decoração, simplesmente rearranjando, mudando de lugar. Isso me traz uma sensação tão maravilhosa, uma coisa tão gostosa de renovação, renovação de vida. Porque o que acontece com a nossa vida? Nós nos acostumamos com o que está ao nosso redor. E eu digo isso, eu estou falando de móveis, mas a gente pode dizer de pessoas também. Então, nós entramos em casa, vamos na sala, sentamos no sofá, vamos para o nosso quarto e não observamos mais as coisas que estão ao nosso redor. Nós deixamos de observar, de apreciar a beleza de um móvel, às vezes um presente que ganhamos, um quadro lindo que alguém pintou especialmente para nós. Deixamos de enxergar tudo isso. Tudo passa a ser normal e não é. A vida não é para ser assim normal. Nós temos que apreciar tudo que temos. Então, esse é um exercício que eu adoro, que me ajuda muito. Eu fico tão feliz quando eu chego em casa e dá sempre aquele susto, porque você espera encontrar a casa como estava antes. E não, quando você muda alguma coisa, é uma surpresa gostosa, que te faz olhar para aquele quadro e observar detalhes que nós não havíamos visto antes. Então, eu acho que a vida, nós precisamos de renová-la. É a mesma casa, os mesmos móveis, mas temos que achar maneiras de nos renovarmos. Quando os meus filhos dizem isso para mim, mamãe, que surpresa, nossa, não pensei que fosse ficar tão bom, eu sempre digo, eu também não tinha certeza se ia ficar bom, mas eu tentei e eu não saberia se eu não tivesse tentado. E isso é a vida. Isto é a vida. Então nós temos que tentar, nós temos que nos desafiar a fazer coisas novas a cada dia. Quando tentamos e fazemos coisas novas, estas coisas novas abrem nossas mentes e surgem novas possibilidades, novas oportunidades que nós nunca pensamos antes. Então não tenha medo de mudanças. Encare a mudança como uma coisa positiva na sua vida. Eu gosto muito de uma coisa que o Jim Rohn falava. Se você quer mais, se torne mais. Se você quer que as coisas melhorem, melhore-se. Para as coisas mudarem, você tem que mudar. Quando você muda, tudo muda à sua volta.
Não é maravilhoso isso? Então, isso que nós temos que pensar. Primeiro, somos nós que temos que mudar. E para isso, temos que usar de artifícios, como mudar os móveis, às vezes mudar o relógio para usar no outro braço. Eu estou dizendo móveis, mas coisas mínimas são importantes. Então, eu tenho uma sugestão para você. Faça uma lista de coisas que você sempre teve vontade de fazer, porém nunca fez. E coloque esta lista em ordem de prioridade. E comece a fazer uma coisa a cada dia. Não interessa se é uma coisa pequena ou uma coisa grande. São das mínimas coisas que começamos a mudar a nossa vida para melhor. Não se dê a chance de se arrepender mais tarde por não ter feito essas coisas. Só existe uma pessoa que pode mudar a sua vida: você. Então encare a mudança como uma coisa muito positiva, que vai te trazer novas oportunidades, novas possibilidades, nova forma, novos ângulos de ver a vida. Tá bom? Bom, agora vamos falar da segunda palavra, estratégia. Eu acredito que tudo na vida tem uma estratégia por trás. Se não tem, deveria ter. Eu sempre ensinei aos meus filhos, desde que eles eram pequenos, a desenvolverem estratégias para alcançarem as metas deles. Pensem nos bebês e nas crianças. Eles são os maiores professores nessa área de estratégia. Eles conseguem sempre o que querem. E quando a estratégia deles não está funcionando, eles rapidamente mudam de estratégia. Na maioria das vezes, nós pais somos manipulados por eles. Infelizmente, nós perdemos este instinto natural das crianças quando o mundo começa a nos impor limites. Portanto, nós temos muito que aprender com eles. Então vamos começar a observar as crianças e ver o que podemos tirar deles para nosso próprio aprendizado. Incrível, não é? Bom, eu vou contar uma história. E essa história é da minha vida quando eu tinha 12 anos. Eu tinha um sonho de trabalhar com meu pai. Meu pai era médico, hematologista e patologista e ele tinha a própria empresa. E eu sonhava muito em trabalhar com meu pai. Diferente dos meus irmãos, que sempre sonharam em trilhar o mesmo caminho do meu pai, seguindo a medicina, eu já era o oposto. Eu sempre admirei muito meu pai como médico, mas o que me fascinava era o lado empresarial, o lado de visão de negócios. Então, eu acho que eu já nasci voltada mais para esse lado e jamais para o lado da medicina. Então eu pedi ao meu pai para trabalhar com ele. Eu passei dias implorando e a resposta sempre foi a mesma: não, você precisa de focar no estudo e para que você consiga notas boas. Na minha cabeça, eu conseguiria fazer os dois. Então eu vi que era a hora de desenvolver uma estratégia. Frustrada de apenas receber não do meu pai, então eu decidi que a partir daquele dia eu ia chegar da escola, tomar banho, almoçar e ir para a empresa do meu pai. Eu ia direto para o escritório dele, contava o que tinha acontecido na escola, o que eu tinha aprendido e esperava uma oportunidade para fugir do escritório dele e me esconder em algum dos departamentos ali, oferecer minha ajuda. Obviamente os funcionários não diziam não para mim e meu pai era muito ocupado, então sempre demorava um pouco para ele descobrir que eu ainda estava na empresa trabalhando. Mas obviamente assim que ele me descobria lá, ele me mandava para casa bravo. Isso aconteceu muitos dias, mas eu repetia no dia seguinte, eu fazia a mesma coisa. Até que um dia ele ficou muito bravo comigo, me mandou ir para casa e disse que eu tinha que focar no estudo, ter notas boas e que ele não queria saber de mim trabalhando com ele, que não era a hora. Bom, aquilo foi claro para mim que estava na hora de eu mudar minha estratégia. O que eu fiz? Meu pai amava um bolo que é muito popular no Brasil, bem simples e muito popular, que é o bolo de fubá. E aliás é uma delícia também. O bolo de fubá quentinho, quando acabou de sair do forno com café, é uma delícia, dá água na boca. Então o que eu fiz? Eu chegava da escola, tomava banho, almoçava, fazia um bolo de fubá e ia para a empresa do meu pai. A empresa do meu pai ficava a mais ou menos 2 quilômetros da minha casa. Eu ia para a empresa do meu pai andando, carregando o bolo nas minhas mãos com muito cuidado. Eu punha um paninho cobrindo o bolo e ia para a empresa dele. Chegando lá, eu ia direto ao escritório dele e antes que ele falasse qualquer coisa, eu já dizia: oi papai, nossa, você trabalha tão pesado, tá na hora de uma paradinha para um lanche. E eu tenho uma surpresa.
E eu chegava bem perto dele com um bolo assim, para ele poder sentir aquele cheirinho delicioso, e aí eu tirava a cobertura. Eu nunca me esqueço da expressão facial que ele fazia nessa hora. Era como mágica. Mas mesmo assim, ele ainda passou vários dias me mandando para casa. Mas eu continuava no dia seguinte fazendo a mesma coisa. Fazia o bolo, levava para ele e ele me mandava para casa. Ele percebeu que eu não ia desistir muito fácil. Até que um dia ele decidiu ceder e me deixou começar a trabalhar com ele. Naquele dia eu achei que o bolo tinha feito a mágica para mim. Mas mais tarde, com um pouco mais de amadurecimento, eu entendi que ele cedeu ao meu pedido pela felicidade de ver a capacidade de desenvolver estratégias e a determinação e foco da filha dele. E eu acredito hoje que essa minha determinação, essa minha vontade de trabalhar com ele, era até porque no fundo, de alguma forma eu sentia que ele não ia estar comigo por muito tempo mais. E ele faleceu 3 anos depois. Então, para mim foi uma bênção esta oportunidade. Eu agradeço a Deus a minha determinação de buscar esse sonho. Eu conheci ele mais profundamente ainda, porque eu não conheci só como pai, eu conheci ele como chefe, eu conheci ele como um ser humano, tratando das pessoas, e eu o conheci como empresário. Então foi uma experiência riquíssima para mim, que eu agradeço a minha determinação e a minha teimosia e a capacidade de desenvolver estratégias para conseguir o que eu queria desde pequena. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa história simples, porém ela retrata um pouco o que eu estou querendo passar para vocês da importância da estratégia na nossa vida. Bom, eu quero finalizar esse vídeo agora com uma história. Eu gosto de histórias, como vocês já sabem. Essa história é de um fazendeiro e sua filha. Essa história aconteceu em 1910. Era um fazendeiro que tinha uma fazenda pequena e ele plantava frutas e vegetais. Um belo dia, a plantação dele pegou fogo e ele perdeu todas as frutas e os vegetais. Ele ficou desesperado, porque ele trabalhava muito pesado para conseguir alimentar a família. Então ele foi ao banco, na cidade mais próxima, e fez o financiamento. Chegou na fazenda e refez toda a plantação. Não demorou muito para uma chuva devastadora acabar novamente com seu plantio. Ele ficou desesperado. Agora ele não tinha nem como sustentar a família e nem como pagar o banco. Então ele foi ao banco para conversar com o gerente, trocar alguma ideia, ver se eles poderiam conseguir alguma solução para aquela situação. O gerente logo disse a ele: eu tenho uma proposta sim para fazer para o senhor. Porém, o senhor tem que voltar em outro dia e trazer a filha linda do senhor. O fazendeiro não gostou nada daquilo. Porém, ele não tinha outra opção. Então, no dia seguinte, o fazendeiro voltou com a filha e logo já foi chegando e disse ao gerente, falou: qual é a proposta que o senhor tem para mim? O senhor sabe que eu não tenho um tostão para pagar esse financiamento. E o gerente já foi logo dizendo: não, a proposta é o seguinte. O gerente olhou para o chão e o chão era decorado com umas pedras azuis e verdes misturadas. O gerente olhou para eles e falou: vocês estão vendo essas pedras azuis e verdes no chão? Eles falaram sim. Ele falou: então nós vamos fazer o seguinte, eu vou pegar uma pedra verde e uma pedra azul. Eu tenho uma sacolinha em cada mão. Eu vou colocar uma pedra verde num saquinho e vou colocar uma pedra azul no outro saquinho. Eu vou escolher uma das cores e vou pedir para sua filha adivinhar em qual saquinho está a pedra da cor que eu escolhi. Se ela acertar, vocês dois vão para a fazenda felizes, o financiamento vai estar pago. Mas se ela errar, o senhor vai para a fazenda e ela vai ficar comigo. Ela será a forma de pagamento, ela será minha. O fazendeiro ficou desesperado, obviamente ele não queria perder a filha. Mas naquela época, quem não pagasse financiamento ia para a cadeia. Então ele também não queria ir para a cadeia. E os dois, pai e filha, desesperados, sem saber o que fazer com aquela situação. Mas, ao mesmo tempo que o gerente estava pegando as pedras para pôr nos saquinhos, a filha do fazendeiro percebeu que ele estava roubando. Ele pegou 2 pedras azuis ao invés de pegar uma de cada cor. Então tinha uma pedra azul em cada saquinho. Ela ficou desesperada, porque ela sabia que não tinha como eles ganharem em situação nenhuma. Ela pensou até em brigar com o gerente e dizer a ele que sabia que ele não estava sendo honesto. Mas, ao mesmo tempo, ela sabia também que isso não ia solucionar o problema.
Até que então o pai disse à filha, ele falou, minha filha, eu vou para a cadeia, não tem outra solução, eu não quero te perder. Ela se sentiu totalmente pressionada naquele momento e se sentiu desafiada a usar a criatividade para achar uma solução para aquilo. Até que uma ideia maravilhosa veio na cabeça dela. Então ela disse para o gerente, ok, nós aceitamos a proposta do senhor. O pai dela ficou em choque, principalmente porque ele não sabia que ela tinha uma ótima ideia em mente. E o gerente logo ficou felicíssimo, porque ao mesmo tempo ele sabia que não tinha como eles ganharem. Então o gerente já foi logo, pondo os saquinhos e falou, ok, então eu quero que você pegue, quero que você adivinhe qual saquinho que tem a pedra verde. Ela foi logo e pegou o saquinho da mão do gerente e quando ela estava pondo a outra mão dentro do saquinho para pegar a pedra, ela acidentalmente deixou a pedra cair rapidamente no chão. E a pedra se misturou com todas as outras e ficou impossível de adivinhar qual foi a pedra que ela deixou cair. O gerente logo já disse, oh meu Deus, vamos ter que começar tudo novamente. E ela já estava esperando aquele comentário para logo dizer, não, nós não precisamos começar tudo novamente. Basta olharmos qual é a pedra que está no saquinho na mão do senhor. E nós saberemos se eu peguei a certa ou não. Se a pedra que o senhor tem é azul, significa que eu peguei a pedra correta. E o gerente, obviamente, não teve outra saída a não ser mostrar o que ele tinha lá dentro. E eles ficaram felizes e foram de volta para a fazenda. E tudo acabou maravilhosamente bem. Graças à criatividade da filha, a filha salvou o pai. Então é isso que nós temos que aprender da próxima vez que você tiver um obstáculo na sua vida. Use essa pressão para usar a sua criatividade e achar uma solução para aquele problema. Muitas vezes nós temos que pensar diferente do que a maioria das pessoas pensam. Nós temos que nos desafiar. Grandes conquistas vêm junto com grandes riscos. Ali a filha do fazendeiro converteu uma situação de alto risco para uma grande conquista. Muitas oportunidades requerem muita coragem, determinação e risco. Ou então nós as veremos como obstáculos. Então sempre se desafie a pensar diferente, a usar a sua criatividade e às vezes a assumir um risco maior. Se desafie a achar uma solução mais criativa. E você verá que ótimas oportunidades começarão a acontecer na sua vida. Se você começar a praticar e usar a sua criatividade cada vez que um obstáculo aparecer na sua vida, você ficará surpreso de ver como ótimas coisas começarão a acontecer. E quanto mais você praticar a sua criatividade, mais você vai se acostumar com isso. Então isso vai começar a acontecer naturalmente e você vai ver como sua vida vai melhorar. Coisas maravilhosas vão começar a acontecer. Você vai inclusive perceber que você tem o poder de mudar a sua vida. Então a minha mensagem aqui é que nós temos que começar a usar a adversidade a nosso favor. Então abrace os obstáculos e se prepare para as oportunidades. Abra sua mente para enxergar as oportunidades que estarão junto com os obstáculos. Eu espero que eu tenha inspirado você e espero que você lembre da história do fazendeiro e da sua filha da próxima vez que um obstáculo surgir na sua vida. Use sua criatividade para ter uma vida melhor. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, por favor, faça isso agora. E se você gostou desse vídeo, me dá um like, tá bom? Até a próxima!